Olá, meu povo bonito, esse povo abençoado que está aí acompanhando nossa transmissão ao vivo de hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Como é que vocês estão aí? Coloca aí, escreve aí nos comentários, quero saber como é que vocês estão. Estão passando bem, estão suportando bem esse período? Primeiro eu quero já começar falando que vocês são maus amigos, porque numa dessas transmissões, não sei se foi da de quarta passada ou a de domingo, tinha um papel na minha testa que ninguém me avisou. Vocês acham isso bonito, gente? Vocês acham isso certo? Eu aqui passando um aperto, falando com o telefone, com um papel na minha testa, ninguém me fala nada. Como é que vocês fazem isso comigo? Pode não. Já é uma luta aqui tentar falar com o telefone e eu não vi isso, gente. Você acredita? Depois que eu fui ver depois, tinha um papel agarrado na minha testa e eu passei o culto inteirinho desse jeito e ninguém falou nada. E agora já era, né? Não tinha mais o que ser feito. Mas acho que agora não tem não. Agora tá tudo certo, né? Então, obrigado pela sua presença, mais uma transmissão online, e quero trazer desde já um pensamento para você, que você já esteja se preparando para se adaptar a essa nova realidade. Tudo agora muda, tudo mudou, não, as coisas não vão ser mais como eram antigamente. Vai haver uma volta a uma normalidade, mas essa normalidade não vai ser da mesma forma como era antes. Então aproveite esse tempo para você se preparar, a se adaptar, porque as coisas vão ser diferentes. A nova forma da gente se comunicar já mudou, a nova forma da gente lidar com certas prioridades, com certas compromissos, com certas questões, tudo isso mudou. Então é necessário que a gente se prepare, porque quando voltar a nossa rotina, quando for tudo liberado para a gente voltar a viver, muita coisa vai ser diferente, algumas rotinas elas vão mudar. Então a gente precisa se adaptar a isso, se preparar para isso, que as coisas não vão ser como eram antigamente. Então se adapte, se prepare, vai pensando a nova forma, quando você puder voltar a trabalhar normalmente, a sua rotina. A gente agora vai ter que começar a acostumar com essa questão de andar de máscara, de usar mais álcool em gel para higienizar as mãos, a questão de como a gente lida, se vai entrar em casa, andar de sapato em casa, se não vai, como é que era, tudo isso mudou agora. É uma nova realidade, então é necessário que a gente se adapte, que a gente se prepare para esse momento. Então, vai começando a colocar isso na sua mente, começa a pensar como é que vai ser quando nós voltarmos a ter nossas reuniões presenciais. Muita coisa provavelmente vai ser diferente também, e a gente vai ter que se adaptar. São novas realidades, de novo, novos tempos, e não vai ser um período de adaptação rápido. Depois disso vai levar um tempo, então é muito necessário que você se prepare para isso, tá bom? Então queria já te encorajar a isso. Serão novos tempos, novos momentos, novas adaptações, então vai se preparando. A questão é que Deus tem nos dado oportunidades nesse tempo de acertar uma série de coisas na nossa vida, na nossa rotina, no nosso mundo, e que a gente aprenda as lições, aprenda tudo que temos vivido, né? Que temos vivenciado, que isso sirva para nosso desenvolvimento, certo? Estamos começando esse culto, compartilhe. Eu estou vendo pouca gente compartilhando esses vídeos, hein? Essas transmissões. Você mesmo, você que está aí no Facebook, clica agora, clica em compartilhar. Compartilhe com seus amigos na sua rede social. Você que está no Instagram, clica nessa flechinha no aviãozinho, não sei que ícone que é, esse negócio que tem no cantinho aí, envia para os seus amigos, compartilha esse vídeo.
Você que é do YouTube, clica também no curtir, comenta aí também, se envolva para que esse vídeo tenha maior engajamento, para que a gente alcance com essa mensagem da palavra que a gente vai ter daqui a pouco, que essa mensagem alcance mais pessoas, encoraje mais pessoas, tá bom? Eu quero deixar uma dica aqui. Semana passada eu deixei dica de 2 livros para você ler, adquirir e ler nesse período. E agora eu quero indicar 2 filmes. 2 filmes que vão ser muito bênção na sua vida. Boa parte das pessoas já assistiu, mas sempre bom assistir novamente. São filmes que vale a pena você assistir e remoer essa mensagem. E os 2 filmes estão na Netflix, você pode assistir lá, que é o filme Corajosos e o filme Prova de Fogo. O filme Corajosos, os 2 filmes tratam de temas familiares. O Corajosos trata sobre a questão do relacionamento de pais e filhos, como lidar com perdas, como lidar com dificuldades na família, prioridades na família, quais são os valores que devem reger a sua conduta. É um filme muito bom para a família inteira assistir, homens principalmente, os homens que são pais de família precisam assistir esse filme, Corajosos. Tá lá na Netflix, procura lá, assiste lá e desfruta disso. E o Prova de Fogo é uma temática mais do casamento, para casal. Casais que têm vivido conflitos, divergências à beira talvez de um divórcio. Assiste esse filme, os 2. E assiste mais de uma vez. Reflita que tem muitos conceitos preciosos nesse filme. Eu quero deixar então essa dica para vocês assistirem esses 2 filmes. Tá lá na Netflix, assiste e desfruta muito, porque são filmes muito importantes, que são feitos por um ministério de uma igreja batista lá na cidade de Albany, na Geórgia, nos Estados Unidos. Igreja Batista Sherwood, é uma igreja que Deus tem levantado para usar esses irmãos para trazer mensagens muito impactantes, né? Então eu vou trazer novas dicas de outros filmes deles que eles já lançaram no decorrer dos nossos dias, mas queria deixar essa dica. Se prepare para assistir, pega pipoca, reúne a família, passe esse tempo de qualidade absorvendo mensagens que vão impactar a sua alma, e não deixe de assistir. Se você já viu, assista de novo, faz bem assistir novamente, tá bom? Vamos ter uma música, nos preparar nossas mentes e corações para a mensagem da palavra que teremos logo após a música, tá? E te espero logo na sequência e vai refletindo, preparando seu coração para a mensagem. Já te espero aqui, Deus abençoe e já volto com você.
ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada teu. Meu Senhor não dava pra alguém prever, o inocente morre no culpado ter. Vida verdadeira, infinito amor, ver a tua face é maior Ok, meu amigo, minha amiga, prezado ouvinte, irmão e irmã, você que está aí com a gente nessa transmissão, vamos começar o nosso estudo de hoje. A gente está dando continuidade àquilo que nós falamos no domingo passado, que é caminho em meio à tempestade. Então, é a segunda e última parte desse estudo. Se você perdeu o primeiro, não deixe de assistir nossa última transmissão da semana passada, no domingo, dia 19, que a gente falou sobre isso. Então, a gente quer refletir mais um pouco sobre isso, caminhando em meio à tempestade. Lembra-se que a questão principal que a gente observou foi que as tempestades podem ocorrer ao nosso redor, naquela passagem que a gente viu em Mateus capítulo 8, quando ocorre uma tempestade e Jesus está no barco com seus discípulos, os discípulos se desesperam, mas Jesus dormia. E o que nós falamos é que a tempestade ocorria ao redor de Jesus, mas a tempestade não chegou dentro do seu coração. Ele não se desesperava, ele não desorientava, porque ele sabia quem ele era e o que isso representava para aquelas outras pessoas. Então Jesus estava descansando em meio a uma tempestade. Então a gente falou um pouco sobre isso e hoje a gente vai continuar falando sobre algumas lições, alguns princípios em relação ao caminho em meio à tempestade, né? Que a gente leu lá no livro de Naum também semana passada, no capítulo 1, que Deus faz o seu caminho em meio à tempestade. Mas hoje a gente quer refletir em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. É uma passagem bem conhecida, mas a gente quer reparar alguns outros princípios. A gente não quer focar tanto em Pedro andando sobre as águas, mas tem outros princípios interessantes aqui para a gente entender. Mateus 14, versículos 22 a 33 diz o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Então,
esse evento aqui ele ocorre logo depois daquela história da multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, que você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 6, fala um pouco sobre isso. E é interessante que Jesus, quando fala para os discípulos aqui no versículo 22, né, que ele compeliu os discípulos para irem embora, para dispersarem, embarcar e passar para o outro lado do mar. E é interessante que existia uma probabilidade que depois daquela ocasião que Jesus multiplica os pães e peixes, Jesus percebe na multidão aquela necessidade que eles tinham de o proclamar e o levantar, proclamar como rei dos judeus à força. Se você ler lá em João 6,15, fala que Jesus tinha essa preocupação, que o povo queria arrebatar Jesus e levantar ele proclamar ele como rei dos judeus. Só que aquele não era o momento disso acontecer e era uma ideia errada da missão de Jesus naquele momento. Jesus não era o momento dele ser colocado ou exaltado daquela forma, naquela situação, naquela circunstância. Então Jesus insiste os discípulos para saírem logo dali, que ele precisava dispersar aquela multidão antes que eles fizessem algo desse tipo. Então no versículo 22 mostra isso, que Jesus compeliu, insistiu para que os discípulos embarcassem e fossem para outro lugar. No versículo 23 mostra uma coisa muito interessante, um primeiro segredo para se passar bem no caminho em meio a uma tempestade. Jesus despediu as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Então, o primeiro segredo aqui para se passar bem no caminho em meio à tempestade é ter o seu tempo com Deus sozinho. Jesus, sendo Deus, passava tempo com Deus sozinho. Ele orava a Deus sozinho. Ele não orava porque ele precisava de oração, porque ele tinha fraquezas, não. Mas ele orava porque ele priorizava um momento de comunhão com Deus e ele sabia que o caminho que ele teria à frente, o seu ministério, enfrentar a morte por causa dos pecados, era algo que ele precisava cada vez mais deixar claro para todo mundo a necessidade de comunhão completa com Deus. Então orar sozinho, ter o seu tempo devocional, ter o seu tempo de busca a Deus, ter o seu tempo de conversa com Deus é essencial. E agora nessa quarentena eu espero que você esteja priorizando e passando tempo com Deus em relação a isso, ter o seu tempo sozinho com Deus. Porque não adianta depois as coisas ficarem difíceis, você chegar clamando, Senhor, e agora ficou difícil. Não espere as coisas dificultarem. O caminho em meio à tempestade, ele tem os seus desafios, mas ore sozinho, tenha o seu tempo com Deus sozinho, tenha as suas conversas com Deus sozinho. Porque como diz lá em Mateus 6 também, que o Deus que vem em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, fecha a porta e orará em secreto ao teu Deus. E o Deus que vem em secreto te recompensará. Então é muito importante para a gente entender que o caminho em meio à tempestade, ter o seu tempo, o seu alinhamento com Deus, a sua comunhão com Deus é necessário, é primordial. Deve ser uma necessidade do seu dia, deve ser uma necessidade da sua alma diariamente. Então, em meio a todas essas coisas, faça isso, né? Busque a Deus sozinho. Então, essa é uma primeira questão. Então os discípulos entraram naquele barco e foram para o outro lado da margem. E já era tarde, eles não embarcaram durante o dia, já era tarde. E no versículo 23, no versículo 24, mostra que quando eles já estavam vários estádios de distância, mais de 200 metros de distância, ocorreu que ventos contrários chegaram e o mar ficou revolto, ou seja, outra tempestade se aproximava. Ventos fortes começaram a sacudir o barco. E não foi nada que até então eles se sentiram tão amedrontados. Eles ficaram numa leve preocupação, mostra que o mar se revoltou, as ondas aumentaram. E aqui fala no versículo 24 que
o barco começou então a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E no versículo 25 fala que na quarta vigília da noite, essa quarta vigília, os judeus dividiam o tempo em determinada forma, os romanos de outra. E como Mateus é um livro que foi escrito principalmente para os romanos, né, da forma como os romanos se identificavam com a maneira de escrita ali, com a forma como eles pudessem entender melhor a mensagem. Aqui fala a quarta vigília. Os romanos contavam o tempo, as vigílias da noite em determinadas de 4 maneiras, né? Então a primeira vigília era de meia-noite, de 6 às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília de 3 da manhã às 6. Então, nessa quarta vigília, entre o período de 3 às 6 da manhã, imagina, no meio do mar, à noite, o mar revolto, ventos contrários, o barco balançando. Quando os discípulos estão nesse trajeto, Jesus, nesse horário, foi ter com os discípulos no barco. Os discípulos já tinham ido, Jesus ficou sozinho orando, despediu as multidões e foi passar tempo com Deus Pai em oração. E aí, nesse horário, ele vai até os discípulos. Ele vai andando sobre o mar. E quando os discípulos veem isso, vem um vulto branco, aquela já era uma situação meio tensa. De madrugada, tudo escuro, mar revolto, ventos fortes, tempestades se aproximando. Eles veem uma criatura chegando, né, de longe, e eles ficam com medo. O versículo 26 fala: os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina uma cena, você também ficaria com medo, né? E imagina, né, que uma situação dessa, eles acharam que era um fantasma, começam a gritar desesperados. E quando a gente percebe umas dificuldades assim, né, que em meio a tempestades a gente tem dificuldade de perceber ou de identificar soluções ou perceber milagres. Porque ali eles estavam visualizando um grande momento, um grande, vamos dizer assim, um milagre, né, que Jesus vinha andando sobre as águas. Jesus estava fazendo algo que normalmente a física traria como impossível, uma pessoa andar sobre as águas. Eles estavam visualizando um momento grandioso, incrível de Jesus mostrando o seu poder. E eles ficam, ao invés de eles perceberem isso, eles ficaram com medo, desorientados com medo. Então, em meio, isso traz uma reflexão, um outro segredo que para a gente entender o nosso caminho em meio a tempestades, que às vezes em meio a tempestades nós não percebemos as soluções e não percebemos os milagres. E mesmo sendo Deus mostrando e trazendo, esclarecendo, a gente fica sem saber, sem compreender. Então aquilo preocupou os discípulos, desorientou, eles ficaram com medo e gritaram: e agora? Como é que vai ser isso? Quem que é aquilo? O que é aquilo? Quem é aquele? E Jesus, na mesma hora que percebe que os discípulos estavam com medo, ele já tem uma atitude que traz um outro segredo. Então, primeiro, o segredo que a gente pensou e refletiu, que para passar no caminho em meio à tempestade, a gente tem que orar sozinho, tem que ter o nosso tempo com Deus. Senão a gente não aguenta, não suporta, não compreende, não entende as lições, não entende o momento, não entende nada do que está acontecendo. Em segunda questão, que em meio à tempestade nós temos dificuldade de compreender as soluções ou de entender, de perceber as soluções, de perceber os milagres, os livramentos, os suprimentos. Porque os discípulos, ao invés de fixarem os seus olhos e entender quem era aquela pessoa, eles desorientaram, acharam que era um fantasma, acharam que era outra coisa.
E Jesus, em meio a tempestades, ele quer que a gente tenha coragem, que a gente reconheça ele em meio a uma situação turbulenta. Então ele fala com os discípulos, assim que ele vê que eles estão gritando, estão tomados de medo, Jesus fala no versículo 27, Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, ou seja, tenham coragem, outras traduções falam, tenham coragem, não fiquem desanimados, não fiquem assustados, sou eu, não temais, sou eu. E essa expressão, sou eu, na língua original tem o mesmo entendimento, o mesmo peso, o mesmo significado de quando Deus fala para Moisés, diga para o povo, eu sou, vos enviou a vós outros. Olha que coisa poderosa. Jesus está mostrando aqui, olha, não temam porque eu sou, atribuindo a algo que Deus disse para Moisés, para que eles tivessem esse entendimento. Eu sou a pessoa mais suficiente, mais importante, que tem mais poder, que é autossuficiente, está dizendo para vocês, não tenham medo, tenham coragem, porque eu sou aquilo que vocês precisam e eu estou indo ao seu encontro. Jesus está dizendo para os discípulos, aquele que é o eu sou, o todo-poderoso, o autossuficiente, estou indo até vocês, não precisam temer, mesmo em meio a esse vendaval, a essas ondas batendo no barco, desorientando vocês, não tenham medo, porque eu sou o suficiente e eu estou indo aí agora suprir essa necessidade, tirar esse medo e dar a vocês a provisão que vocês precisam. Então, em meio à tempestade, vamos perceber o cuidado de Jesus, porque Jesus vem andando sobre as águas, falando para a gente não ter medo, ter confiança que Ele é quem Ele diz ser. Então isso é muito, muito importante, muito fundamental, que em meio à tempestade a gente tenha essa coragem, que a gente reconheça Jesus nos detalhes, no cuidado, no suprimento, naquelas atitudes que vai suprindo e atuando a cada momento. Então, é interessante, eu quero focar nesse segredo, né? Em meio a tempestades, apesar da gente ter dificuldades de perceber as soluções, os suprimentos, as atitudes, os milagres, as provisões de Deus, a gente deve perceber e deve ter coragem, não nos amedrontar, como tem muita gente com medo em meio a essa pandemia, em meio a essa questão. Não é hora de ter medo, é hora da gente perceber o cuidado, as soluções, as lições, os aprendizados de Deus. Não é hora de ter medo, é hora de percepção, uma percepção maior, de um alinhamento maior com Deus, de ter mais tempo com Deus sozinho, de perceber os suprimentos, de perceber o cuidado de Deus em meio ao mar revolto, em meio aos ventos sacudindo o nosso barco. E isso é o mais importante, perceber que Jesus quando ele fala, eu sou, não temais, eu sou, não temais, porque sou eu que está indo ao seu encontro, em meio a essa tempestade. Então é isso que a gente tem que ter em mente, esse é um segredo, uma lição que a gente deve guardar, aprender e desenvolver no meio desses dias. Pedro duvidou ali e ele quis confirmar isso. Ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu possa ir andando sobre as águas até o teu encontro. E Jesus, tudo bem, então venha. E Pedro começou a caminhar, mas reparou na força do vento. Novamente, o medo voltou, porque ele tirou os olhos de Jesus e focou nas adversidades. Então, no caminho em meio à tempestade, nós não temos que reparar na altura do som dos trovões. Os trovões podem assustar, aqueles clarões dos raios, não é nisso que deve estar o nosso foco. No caminho em meio à tempestade, a gente deve focar na voz de Jesus, que ele atua de forma imediata, como fala aqui no versículo 27. Imediatamente Jesus disse, eu sou. Não tema, não se preocupe, eu sou o que você precisa. Eu sou do tamanho da sua necessidade, eu sou do tamanho do seu vazio, eu sou do tamanho
da largura exata daquilo que você precisa. É isso que Jesus quer deixar claro nesse período. É isso que Deus vem vindo falando com todos nós nesse tempo. Agora é tempo de você perceber a minha atuação, perceber que eu sou o que você precisa. Eu sou a verdade que você precisa acreditar. Eu sou a vida que você precisa ter e desenvolver. Eu sou a porta que você precisa entrar. Eu sou o caminho que você precisa trilhar. E Jesus vem falando, não tenham medo. Não tenham medo desse tempo. Não tenham medo desse período, porque eu sou o que você precisa. Jesus imediatamente já quer tirar o seu medo. E Pedro, quando começa a caminhar sobre as águas, diante de Jesus, ele para de perceber quem Jesus é, o eu sou, e começa a perceber o vento, começa a perceber a dificuldade, ele começa então a submergir. E outra coisa que Jesus faz, que Jesus imediatamente, em meio à tempestade, Jesus estende a mão. Porque quando Pedro começou a submergir, aqui no versículo 30 diz, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Mais uma vez, mesmo tendo que aprender essas lições, Pedro teve medo e começou a submergir e ele clamou ajuda. O que Jesus fez? Da mesma maneira que Jesus quis imediatamente tirar o medo dos discípulos naquele barco, falando, olha, sou eu, não tenham medo. Pedro, após esse aprendizado, essa experiência, ele teve medo novamente. E ele clamou ajuda. O que Jesus fez? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Versículo 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a grande pergunta que Jesus faz para nós. Por que você duvida? Quem te disse que no seu caminho de fé, no seu caminho em direção à presença de Deus, as coisas não seriam turbulentas? Quem disse que o caminho com Deus não haveria pandemia? Quem disse que no caminho com Deus não haveria dificuldades, quarentena, privações? O que Jesus quer que você confie naquilo que Ele diz, quando Ele fala, eu sou, não temas, sou eu que estou aqui. Não é um fantasma, não é alguém que não sabe o que está fazendo, sou eu. E Ele quer que você confie nisso, que você dependa dEle, porque Ele é aquilo que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. E mesmo depois da gente entender isso, no meio do caminho, a gente duvidar, reparar na força do vento, na força das ondas, e começar a submergir na nossa confiança, a mão de Jesus está estendida prontamente, como fala aqui no versículo 31. Prontamente Jesus estendeu a mão para Pedro e o tomou, e o guardou, e o levou para a superfície novamente. E faz essa pergunta, por que duvidaste? Porque em caminho, em meio à tempestade, a gente duvida, a gente tem medo. E Jesus está sempre falando, não temas, preste atenção em mim, quem eu sou, que eu sou tudo que você precisa. Como Jesus disse em João 15, sem mim nada podemos fazer. Então nós precisamos entender quem Jesus é. Por isso que ele fala, não temas, eu sou. Não temas, sou eu, Jesus, aquele, o verbo, o início e o fim, aquele que supre todas as coisas, aquele que é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, aquele que supre todas as coisas, todo aquele que vai nele tem a alma tratada. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. O eu sou foi compreendido. E quando ele entra no barco, o vento cessa. Versículo 32. Subindo ele no barco, cessou o vento. Porque dentro da presença de Deus, o que há é isso. É a paz.
é a tranquilidade, é a calmaria, independente de tudo que esteja ocorrendo fora. Foi o que nós falamos semana passada. O caminho em meio à tempestade. A gente não pode permitir que a tempestade esteja dentro de nós, apenas ao redor. O caminho em meio à tempestade nos leva a ter momentos a sós com Deus, e deve fazer isso. Não só em meio à tempestade, mas mesmo em meio à bonança. Não espere a tempestade vir para clamar a Deus ou para ir até Deus. Não fique esperando as coisas piorarem. Desfrute do eu sou de Jesus antes que as coisas aconteçam. E mesmo que você esteja no momento, olha, eu esperei a tempestade chegar, então e agora? Vai até Ele. Ele diz, eu sou, não tenha medo, vem até mim, como ele falou para Pedro. Pedro, pode vir, sou eu mesmo, eu sou o suficiente. Você pode andar sobre as águas, olhando para mim. Você pode vivenciar coisas improváveis. É provável que alguém que põe o pé no mar ande sobre o mar? Não há probabilidade física disso acontecer. Mas quando nós olhamos para Jesus, o que esse texto quer nos encorajar é o seguinte: olhando e vivendo em direção a Jesus, Jesus sendo o eu sou, sendo tudo que precisamos, nós podemos vivenciar coisas improváveis. Era improvável Pedro andar sobre as águas. É improvável que você consiga ter uma vida tranquila em meio a essa pandemia. É improvável que algumas pessoas, quando o mundo está quebrando financeiramente, economicamente, é provável que alguém quebre, que você quebre, pode ser provável, mas é improvável talvez essa improbabilidade das coisas derem certo em meio a essa desgraça toda. É provável que você vença, porque os seus olhos estão em Jesus e Ele é o eu sou da sua vida, Ele é tudo que você necessita, Ele supre tudo que você precisa. Por isso, tudo que seja improvável para os outros torna-se provável para você, porque é pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê no momento, mas torna-se real, porque aquele que fala que vai fazer, ele faz. Aquele que diz, pode vir andando sobre as águas, ele te faz andar sobre as águas. Porque ele é o que você precisa. E tudo é possível naquele que te fortalece. Então, o caminho em meio à tempestade é um caminho que nos traz essas lições. É um caminho que nos faz orar sozinhos, buscar a Deus sozinhos. É um caminho que nos faz perceber o cuidado de Deus. Mesmo em meio a essas ondas revoltas, nós podemos aprender e perceber o cuidado de Deus. E o caminho em meio à tempestade nos faz perceber quem Jesus é. Ele é o eu sou. O caminho em meio à tempestade nos faz entender e lembrar que a mão de Jesus está sempre estendida. Mesmo quando a gente perde a nossa confiança em determinado momento e começa a submergir, que a gente clama, ai agora, Senhor me salva. Jesus está com a mão estendida naquele momento. Que maravilha esse caminho em meio à tempestade, que a gente pode perceber, refletir e compreender e vivenciar os benefícios do grande Deus, os benefícios e a maravilha de quem Jesus é, o eu sou. Como Deus falou para Moisés, Jesus falou para Pedro, eu sou, não temas, sou eu. Então é isso que eu quero que você reflita no restante dessa semana, nessa quarta-feira até o fim da semana. Reflita que o caminho em meio à tempestade, você deve buscar Deus, você deve confiar nas suas promessas, você deve perceber as grandiosidades das maravilhas, dos milagres, da provisão de Deus, perceber que a mão dele está estendida o tempo todo. E quando a gente clama, a gente vê a mão estendida, nos segurando e nos trazendo novamente para a superfície. É isso que eu quero que você aprenda, que você reflita no restante dessa semana. Amém? Pensa nisso, reflita nisso, vai ser uma grande bênção você entender, vivenciar essa realidade. Vamos orar, vamos pedir para Deus atuar nos nossos corações para a gente assimilar essa verdade espiritual. Senhor Deus, te agradeço
porque em meio a mares revoltos, o Senhor vem andando sobre as águas, nos tirando o medo, nos mostrando quem o Senhor é, que Jesus é tudo que precisamos, tudo que necessitamos. A mão que é estendida para nós e nos tira do fundo do poço, nos tira do fundo do mar, nos leva para a superfície, nos tira de situações, circunstâncias, de vivências que têm nos afogado em muitas incertezas, problemas, dificuldades, e te agradecemos porque o Senhor nos ama. E abençoe cada um que está assistindo agora, que está com a gente aqui refletindo, que talvez tenha vivenciado tempestades na vida emocional, na vida espiritual, na vida física, tem vivenciado problemas na família, problemas de todo tipo de situação, e que o Senhor faça cada um entender que o Senhor é, que Jesus é tudo que eles precisam. E é o início de uma grande retomada, é o início de uma grande conquista, de um recomeço que o Senhor tem condições de providenciar. O Senhor abençoe cada um que está aí agora com a sua família, abençoe cada um, que haja tempo, que cada um disponibilize de tempo sozinho com o Senhor, como Jesus fez. Muitas coisas podem ser, muitos problemas podem ser evitados, ou muitos problemas podem ser vencidos através de um momento contigo, um momento sozinho contigo. Quando Jesus foi ao monte depois daquela situação, foi buscar a tua presença e caindo a noite estava lá ele só. Nos ajude a entender o momento de necessidade que temos de ter tempo sozinho com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter esse momento, a priorizar esses momentos, que são eles que vão nos dar a conquista daquilo que precisamos. E te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, estamos finalizando o nosso culto online de hoje. Eu agradeço a sua presença, o seu momento aqui, e nessa quarta-feira, como eu mencionei, se prepare para vivenciar o recomeço daqui a pouco. Depois que essas coisas passarem, vivenciaremos uma nova etapa da vida, uma nova vivência, nova rotina, novos hábitos, e se prepare para isso. O caminho em meio à tempestade tem as suas lutas, tem os seus desafios, mas podemos chegar lá entendendo quem Jesus é, ok? Lembre-se das nossas dicas, os 2 filmes Corajosos e o filme Prova de Fogo, para você assistir na Netflix nesse período que você estiver livre. Reúne a sua família e preencha o seu tempo com algo de qualidade que vai dar um upgrade na sua alma, no seu espírito, tá bom? Não esqueça de apoiar os nossos canais digitais. A gente precisa que você nos auxilie nisso, tá? Não vamos ser egoístas, não vamos ter essa mensagem sendo útil só para nós, vamos fazer essa mensagem útil para outras pessoas. Primeiramente, apoie a gente compartilhando aí, curtindo em todos os nossos canais, compartilhe essa mensagem. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, você que não faz parte da nossa igreja aqui em Juiz de Fora, da PIBLJF, e gosta desses conteúdos, vai no nosso canal no YouTube, youtube.com/PIBLJF, se inscreva lá, curta os nossos vídeos e compartilhe. É muito importante isso, esse apoio, tá? Para que as mensagens da palavra que a gente vem semanalmente trazendo sejam alcançáveis, que tenham um alcance maior para mais pessoas. Então, eu quero me despedir de você. No próximo domingo, às 19h30, estaremos aqui novamente nesse canal, nesse perfil, nessa página, para compartilhar vida com vocês, compartilhar esperança. E no próximo domingo a gente vai falar um assunto muito interessante, muito importante, colocando ordem na nossa casa. Esse é o assunto do próximo domingo. Não perca, já vai compartilhando, chamando o povo para estar com a gente aqui, tá? No próximo domingo. Deus abençoe, até a próxima e te espero aqui novamente. Fique atento, Deus abençoe e até mais.